promovida por nós, Event Point, neste período de combate à Covid-19. Enfim, que pelo menos em Portugal neste momento nos obriga praticamente a todos, a uma grande maioria de nós, a um isolamento voluntário ou forçado, mas seja como for este isolamento. Gostava de começar por fazer aqui um agradecimento. Vão-me desculpar este parênteses muito rápido, porque esqueci-me de o fazer na nossa conversa anterior, o apoio técnico da Acerbiz a estas nossas conversas. Para apresentar muito rapidamente o Bruno Simões. O Bruno está há vários anos radicado em Macau. Eh, Perdi-lhe a conta. Bruno, quantos anos são em Macau? Já vão 19 e os últimos 12 neste negócio, portanto, no negócio dos eventos. Ok, muito bem. O Bruno está ligado, entre outros projetos, à DocDMC, Macau, e é também o presidente da MISE, que é uma associação em Macau para empresas que estão ligadas aos meetings, aos eventos, aos incentivos, e portanto é nesta condição também que está aqui connosco, e sobretudo porque Macau está um bocadinho à nossa frente em termos do que é o lidar com essa questão da Covid-19. E eu começava justamente por isso, Bruno. Como é que tudo isto começou para vocês? Em que altura? E como é que foram aparecendo os primeiros sinais e como é que se deu essa evolução? Pois é, aqui a epidemia, como se chamava na altura, porque era só uma questão entre poucos países, começou com uma reação logo bastante forte, não é? Isto tudo porque aqui na Ásia e em particular na China já houve várias epidemias. As pessoas ainda se lembram da gripe das aves, da gripe A, especialmente do SARS, e que teve consequências bastante importantes nesta zona do mundo. E sem dúvida que aqui os governos e as pessoas estavam mais preparadas para este tipo de situações. E realmente aquilo que aqui se chama o lockdown, não é? Portanto, o fechar a acumulação de pessoas, os eventos, o aglomerado de pessoas nos transportes públicos, etc, 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 começou logo com uma medida inédita e muito forte da parte do governo, com o fecho dos casinos por 2 semanas. Primeiro foi aconselhado as pessoas a ficarem em casa, não irem trabalhar, também era ano novo chinês, foi fácil, mas acabou com o fecho dos casinos, o que passou uma mensagem muito clara a toda a população aqui em Macau. Também o governo se encomendou logo e garantiu o fornecimento de máscaras para toda a gente. Isto foram medidas muito, muito fortes e que foram muito saudadas, não só em Macau, como na própria região, uma vez que houve logo, como a IA e a escassez de máscaras e especulação, etc. Não é? E de maneira que ficamos todos assustados a pensar, bom, sem casinos então é que não há mesmo negócio, que é a sensação que se tem agora na Europa nas últimas, não sei, 2, 3 semanas, é que de repente os eventos desapareceram e as viagens desapareceram e os negócios estão a ser altamente afetados. Esta sensação tivemos nós nos últimos dias de janeiro, portanto já faz 2 meses. A grande questão é que parece que isto é uma montanha russa, não é? E depois de acharmos que já tínhamos feito as primeiras lombas, ainda temos mais uma série de um período ainda maior para atravessar esta crise. Penso que era isso que nós estávamos à espera aqui. Que Certo. Ou nesta seja, altura já estávamos passado 2, 3 meses e segundo a experiência que tinha havido localmente com a SARS, que o negócio começaria a vir e inicialmente nunca se pensou que isto viesse a afetar da maneira que está a afetar a Europa e agora os Estados Unidos, não é? Ou seja, em termos de medidas que foram tomadas e essas do isolamento, a questão do uso das máscaras, tudo mais,
Que outro tipo de medidas é que foram adotadas logo nessa altura e como é que elas têm evoluído? Ou seja, foram se mantendo mais ou menos constantes ou foram variando também ao longo destes meses essas medidas de contenção, digamos assim, da propagação da doença? Bom, no caso de Macau, portanto, nós somos um microsistema, não é? Uhum. Para quem não conhece bem, Macau tem 600 mil habitantes, mas só tem 30 quilómetros quadrados. Ou seja, isto é a maior densidade populacional do mundo. Temos 20 mil pessoas por quilómetro quadrado, 2 por metro quadrado. Dá para dar uma ideia. Uma secretária tem praticamente 2 metros quadrados. É a nossa densidade populacional. Daí haver aqui um grande receio deste tipo de situações. E realmente o sucesso destas medidas iniciais de fechar os casinos, de acabar com o turismo, porque temos muito turismo, 600 mil habitantes, 40 milhões de visitantes por ano. Portanto, é uma cidade bastante particular nesse sentido, muito permeável, muito visitada, muito densa, muito exposta ao mercado chinês, obviamente. E o sucesso das medidas iniciais foi tremendo. Tivemos 11 casos, penso que foram 11 ou 12, e durante 40 dias não tivemos mais nenhum caso, de maneira que já estávamos todos a gritar a vitória. Uhum. Quando a epidemia arrebenta na Europa, começaram a vir pessoas residentes de Macau, os estudantes, os pais até de pessoas que residem aqui, os filhos, etc. Começaram a voltar a Macau, a fugir, no fundo, à situação de perigo que se estava a iniciar na Europa. E aí começaram a aparecer mais uns casos, já vamos em... Portanto, eram 11 que, entretanto, ficaram curados ao fim destes 40 dias e começaram, agora já vai em, penso que em 40 apareceram mais 30 casos. Mas o que é que fizeram? Fecharam as fronteiras, portanto, isto está praticamente impenetrável. Os residentes que chegam têm que fazer uma quarentena de 15 dias num hotel, ou seja, são fechados num quarto de hotel, basicamente, sem Uhum. qualquer mordomias. E já vamos a mais de 2 mil pessoas nesta situação. Isto começou há 15 dias, este fecho das fronteiras para não residentes. Ou seja, só podem entrar a Macau residentes. Quem não é residente, por isso simplesmente não entra. Nem nós podemos sair, por exemplo, para Hong Kong, o que também nos afeta aqui um bocado, porque estamos aqui basicamente fechados nesta cidade oásis, ou nesta cidade densa. Certo. E em termos de impacto sobre o setor dos eventos, como é que, porque aqui, pelo menos em Portugal, o desenrolar foi muito rápido, ou seja, de repente, em 2 ou 3 dias, os eventos foram praticamente todos adiados ou cancelados. Vocês tiveram também essa experiência abrupta, essa queda abrupta em termos de negócio? Com certeza, com certeza. Perante esta situação e quando um país está com este estigma, não é? E Portugal certamente está ao lado de Espanha, portanto, não há qualquer hipótese, não é? Ninguém quer viajar, ninguém... Existem, se calhar, um ou outro negócio que tivemos de evacuar pessoas daqui. Agora estamos a trabalhar, por exemplo, a fazer a team building para ações, para complementar ações de formação. Mas é muito difícil nesta fase. O que há 2 meses era uma epidemia passou a ser uma pandemia, agora uma óbvia crise financeira ou uma crise económica que aí vem sem ninguém perceber muito bem a dimensão dessa crise, não é? E eu penso que é isso que nos está a assustar agora mais, não é? Porque à partida isto era uma situação de saúde pública e de uma situação temporária, mas agora estamos a ver claramente que vai ser uma recessão mundial, não é? Quando as grandes economias mundiais estão todas envolvidas nesta pandemia, Uhum. Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, portanto, obviamente que as multinacionais e as grandes empresas que geram eventos aqui e em Portugal, certamente, vão cortar nos seus orçamentos. Essa é a nossa grande preocupação agora. Uhum. E pronto, uma incerteza até a pandemia acalmar. Ninguém sabe qual vai ser o impacto económico. Já se começam a fazer estimativas por mês, consoante os países, do endividamento, da redução do PIB, mas como ninguém sabe a extensão em que esta pandemia vai acontecer, portanto,
é um impacto que ainda está por calcular, não é? Uhum. E o que é que o governo de Macau tem feito para, de alguma forma, apoiar as empresas? Não sei se especificamente deste setor dos eventos, mas as empresas de uma maneira geral. Bom, eu tenho falado com alguns amigos e colegas aí de Portugal e realmente eles têm uma noção de Macau diferente da realidade e acham, mas aí o governo apoia muito as empresas, mas não é bem assim, porque em Portugal existe segurança social e a segurança social aqui em Macau não existe. Portanto, aqui não existe um subsídio de desemprego, não existe um layoff. Uhum. E aí realmente, à custa de um endividamento que será muito pesado do Estado, mas existe essa proteção social que todos nós pagamos hoje em dia, não é? Com a segurança social e no futuro com a dívida do Estado. Aqui não existe isso. Aqui o Governo tomou algumas medidas de cortar nos impostos e foi muito rápido nessa reação. Tomou outras medidas que favorecem a população em geral. Se não sabem, o governo de Macau dá todos os anos um cheque de cerca de 1.000 euros a cada residente. Foi uma tradição que começou em 2000, com a crise de 2008, 2009, resolveram dar dinheiro a cada residente todos os anos. E este ano resolveram antecipar esse pagamento, costuma ser no fim do ano, e também resolveram dar uns vales de compras a cada residente, creio que são 300 e picos euros. Compras, efetivamente, em supermercados, não são compras supérfluas, não é? Uhum. Tem alguma limitação de utilização. E penso que é tudo. Penso que é tudo. Abrir uma linha de crédito às pequenas e médias empresas para terem um crédito sem juros, que é bastante positivo. Penso que são. Mas os montantes também não são até 60 mil euros por empresa. Uhum. E é tudo. Nós não temos aqui apoios, portanto, é relativamente fácil despedir as pessoas. Não existe uma grande proteção social. A indenização é relativamente baixa. Portanto, pode-se negociar a redução de salários e licenças sem vencimento, porque, como é fácil despedir as pessoas também, é-se um bocado entre a espada e a parede. Portanto, aqui o governo não é assim não apoia assim tanto como as pessoas imaginam em Portugal. Certo, certo. E como é que as empresas estão, de alguma forma, a tentar gerir tudo isto? Eh, Percebo que essa questão das relações de trabalho, enfim, pode ser mais simplificada, pode estar mais simplificada, mas por outro lado também, enfim, não podem simplesmente mandar toda a gente embora, porque depois também Exato, exato. O não nosso, terão equipas, não é? Para voltar a exatamente, trabalhar. os nossos ativos, e penso que em todas as empresas de eventos e de turismo, etc., os nossos ativos são as pessoas, mais nada. Podemos ter o nosso know-how acumulado ao longo dos anos e os sistemas, etc., e a imagem e a marca, mas sem as pessoas nada disso funciona, não é? Uhum. Portanto, deixar ir as pessoas embora ou despedi-las acaba por ser matar um negócio ou enfraquecer um negócio. Aqui a nossa questão é que a nossa crise é mais longa do que a da Europa, já começou há 2 meses. E Certo. quando pensávamos que isto ia ser um inverno rigoroso, mas se calhar de 2 ou 3 meses, estamos a ver agora que vai ser um inverno que se calhar vai durar um ano, não é? Ou 6 meses. Isto é quase uma idade glaciar. Uhum. Não sabemos, sinceramente, não sabemos. Procuramos durante estes 2 meses e o próximo ocupar as pessoas o mais possível a fazer coisas que normalmente não temos para fazer, rever a nossa oferta, melhorar a nossa oferta, rever os sites, fechar as contas, enfim, inventar mil e uma coisas para manter as pessoas ocupadas e realmente estarmos mais preparados para depois quando o inverno passar, mas realmente estamos bastante preocupados, como é lógico, com a situação corrente desta incerteza de quanto tempo vai durar esta crise. Não sei se me deixaste de ouvir. Eu não estou a ouvir.
Eu deixei de ouvir, peço imensa desculpa, mas não ouço nada. Não ouço as perguntas, só se as perguntas vierem por chat. Pois parece que não estamos a ouvir o Rui. Portanto, eu Olá. começava já por fazer aqui olá, algumas perguntas dos nossos leitores. Por exemplo, o Nuno Sardinha está a perguntar, neste momento, qual é a taxa de desemprego em Macau? A taxa de desemprego, lá está, como isto é um microclima, uma cidade muito particular. Não sei se está a ouvir bem. Estamos a ouvir. Sim, a taxa de desemprego em Macau é ridícula, são cerca de 2%, o que não se considera desemprego, porque existe o desemprego natural que, em geral, os economistas classificam entre 2% e 3%. Isto porque não é fácil as pessoas virem para Macau trabalhar, virem de fora e fixarem-se em Macau. O governo toma medidas nesse sentido, de maneira que a taxa de emprego se mantenha bastante alta. O impacto no emprego em Macau ainda não se sabe, porque isto era uma crise que era para durar 2, 3, 4, 5 meses e agora está-se a perceber que a crise vai durar 4, 5, até 7 ou 8 meses, ninguém sabe muito bem. E é natural que o desemprego suba de uma maneira considerável. Mas tem feedback disso de outras empresas de eventos e enquanto presidente também da associação de empresas que tenham recorrido a despedimento dos trabalhadores? Sim, claro, claro. Nestes 2 meses, eu penso que em geral já houve, portanto, aquele emagrecimento normal nestes 2 meses que passaram, de reduzir os custos, sei lá, a 20%. Há sempre formas de o fazer, há sempre pessoas que estavam a mudar, etc. Mas eu acho que chegou ao ponto agora de viragem que as empresas estão a querer poupar 30%, 40%, 50% nos seus custos, porque, por exemplo, no nosso caso temos receita zero e não se pode aguentar receita zero durante muitos meses, não é? É impossível, a não ser que seja uma empresa num negócio milionário, que tenha umas reservas enormes. E os eventos não é um negócio milionário. Temos aqui também o Bernardo Capucho com o seguinte comentário e pergunta: por aqui fala-se que no futuro a tendência será para eventos de menor escala e maior proximidade. Como é que vê o futuro dos eventos nos próximos meses ou anos? É assim, eu não acredito que os eventos vão mudar na sua essência por causa do medo das epidemias. É natural que neste momento isto pareça uma loucura, mas daqui por um ano, 2 ou 3, as pessoas voltam a viajar porque gostam de viajar e querem viajar, e os eventos voltam a acontecer porque o efeito que o encontro pessoal entre as pessoas tem no seu conhecimento, nas suas relações pessoais, etc, etc, não se consegue nunca ter através de uma videoconferência. Isso é impossível. Portanto, eu sou bastante positivo nesse sentido. É óbvio que o impacto desta crise a nível mundial na nossa indústria vai durar muitos anos, não é? Não é daqui por um ano as coisas não voltam a ser o que eram. Mas eu, mesmo assim, estou bastante confiante que o encontro entre pessoas para restabelecer relações que não se esquecem, relações que têm uma eficácia totalmente diferente de um vídeo, de uma conferência, de outro tipo de ferramentas que se fazem à distância. Isso eu não tenho dúvida. Quanto à dimensão, eu acho que isso é um bocado exagerado, já estar a deduzir que os eventos vão ser mais pequenos. Vão ser mais pequenos porque há menos dinheiro. Na minha opinião, vai ser essa a grande questão. Temos aqui também a Cláudia Lopes a perguntar
se já começam a ter eventos confirmados para os próximos 2 ou 3 meses, ou se ainda não há luz ao fundo do túnel. Não, eu não tenho boas notícias nesse sentido. Na semana passada, o único evento que tínhamos no marcado e confirmado e já sinalizado era em junho, 20 de junho, e foi cancelado a semana passada. Portanto, não temos eventos confirmados. Confirmaram-nos, temos uma pequena luz aqui no meio deste túnel, confirmaram-nos uns eventos de team building esta semana, mas é para um cliente de Macau, é um grande casino que está a fazer muitas ações de formação, também tem que manter as pessoas ocupadas e usar o tempo da melhor forma, e estão a fazer muitas ações de formação e contrataram-nos para fazer team building para completar essas ações de formação. Desculpa, posso Isso é para quando? Estas ações de formações é para já. Eu penso que essa será talvez uma tendência interessante que apostamos logo, até porque foi este cliente que nos contactou e nos pediu isto. É que muitas empresas estão agora a usar este tempo em que não têm muito trabalho de vendas e muito trabalho ativo para uma parte da empresa, para fazer ações de formação e nesse sentido há um negócio emergente que está a aparecer, mais formação, por exemplo, as soluções para fazer trabalho remoto, as soluções para fazer até team building à distância, estamos a trabalhar nessa área, no fundo para encontrar novas soluções para este grande inverno que estamos a atravessar todos. Portanto, esses team buildings são online, é isso? Sim, já temos essa solução de fazer team building online. Neste caso do casino, não. Vamos mesmo às instalações deles. E para o futuro, esperam que a retoma seja com clientes internos de Macau ou chineses, ou parece-lhe que os eventos internacionais vão demorar um bocadinho a voltar a Macau? Assim, a nossa realidade aqui é muito asiática. Os nossos clientes em geral são multinacionais, mas da Ásia, não é? Que os headquarters, os escritórios aqui da Ásia, de maneira que nós esperamos que a recuperação seja rápida. Em geral os asiáticos, os chineses são muito rápidos na reação, assim como cortaram abruptamente com tudo, assim que houve esta sombra de epidemia, também retomam de uma maneira bastante rápida, são bastante rápidos a reagir. Mas também estamos dependentes dos orçamentos mundiais e das diretivas, etc. Mas estamos bastante confiantes que, assim que a situação melhorar na Europa e depois nos Estados Unidos, que aqui já está bastante mais controlada do que está não tem ponto de comparação, não é? A situação aqui da epidemia na Ásia, assim que a situação melhorar na Europa e depois nos Estados Unidos, que a Ásia vai ser a primeira região a sair desta crise. Desculpem, eu não sei se me conseguem ouvir. Sim. Sim, agora sim, estamos a ouvir. Acho que agora ficaram resolvidos os meus problemas de som. Peço desculpa e obrigado, Cláudia, por teres pegado aqui também na nossa conversa, e peço-te que fiques. Não há razão para não nos mantermos os três aqui em conversa. Eu gostava de perceber, Bruno, se esta também pode ser uma oportunidade para o Destino Macau resolver alguns constrangimentos que tem. Enfim, recordo-me da questão do aeroporto. Isso é possível ou não? Enfim, antecipando aqui esta crise económica, não apenas uma questão de saúde, não é? Mas enfrentando aqui uma crise económica, isto pode ser ou não uma oportunidade para resolver alguns dos constrangimentos da região? Bom, quanto a Macau, não estou assim tão confiante. Não, eu acho que o governo tem as suas agendas e realmente neste momento a prioridade é sem dúvida a pandemia, e eu creio que a próxima prioridade será a renovação aqui dos contratos do jogo, que no fundo é o negócio da cidade, não existe
É um negócio que realmente gera 80% das receitas do governo e essa negociação vai começar agora. Portanto, os contratos são renovados em 23, mas têm que ser fechados com bastante tempo de antecedência, talvez final 21, 22. Portanto, este vai ser as prioridades do governo. O governo mudou agora, portanto, temos um novo chefe do executivo que é no fundo um primeiro-ministro aqui, desde dezembro, que está a fazer este papel, um bom papel, tem sido bastante ativo e tem sido bastante corajoso e decidido. Portanto, eu espero que ele também possa fazer pela nossa indústria aqui do turismo e dos eventos. Temos aqui uma outra pergunta de alguém que nos está a acompanhar, a Cláudia Lopes, que pergunta se ainda estão em teletrabalho ou já estão a trabalhar todos juntos. Há bocado, quando estávamos a preparar a emissão, estavas a mostrar aí Sim. o escritório. Portanto, há outras pessoas aí a trabalhar no mesmo espaço. Sim, a maior parte, durante aquelas 2 primeiras semanas de lockdown, como se chama aqui, viemos muito poucos trabalhar, 1 ou 2, mas depois progressivamente já estamos aqui cerca de metade. No escritório da China, por exemplo, está fechado praticamente, só lá vai a colega que trata da parte administrativa. Ninguém quer sair de casa, preferem todos estar em casa, têm todos bastante mais receio. Mas aqui em Macau são praticamente todos portugueses. Somos metade portugueses, metade chineses, mais ou menos, e os portugueses também gostam mais de ir para o escritório do que ficar a trabalhar de casa. Muito bem. E vocês estão a aproveitar este período também para eventualmente fazer alguma formação, para rever procedimentos? Estão a fazer esse trabalho? Sim, essa foi logo a nossa prioridade nos primeiros dias em que sentimos que isto ia ser um inverno prolongado. Foi logo de fazer planos no sentido de fazermos aquilo que é mais importante e que achamos que já devíamos ter feito, mas que nunca tivemos tempo para o fazer. Sobretudo a nível da parte comercial, a renovação da nossa oferta, portanto, toda a revisão de todos os produtos em PowerPoint, as descrições, as fotografias. Estamos a fazer uma revisão completa de uma ponta à outra. Estamos a pensar também em novas soluções, como aquela das soluções remotas para equipas. Estamos a pensar em novos mercados. Estamos a rever o nosso sistema de contabilidade e financeiro. Enfim, estamos a tentar nos manter ocupados. Às vezes é um bocado frustrante porque nós não estamos habituados a trabalhar nestas coisas durante tanto tempo, não é? Estamos habituados mais a lidar com muitos clientes e sair do escritório e ir a eventos, mas não temos outro remédio que permanecer aqui no escritório, entre o escritório e casa, porque aqui também está tudo bastante... As coisas estão abertas, os restaurantes, etc, mas está tudo bastante com medo, não é? E o governo está sempre a anunciar, fiquem em casa, as pessoas não se devem juntar, etc. Está sempre a lembrar-nos disso. E de maneira que isto é uma vida um bocado monótona. Eu tenho feito algum trabalho junto dos vossos atuais clientes? Eu tenho feito algum trabalho de proximidade, de os contactar, de estar perto deles? Tem sido muito difícil. Temos seguido as nossas leads, os contactos que tínhamos, as propostas que tínhamos na rua, mas eu penso que 100% dos casos o evento foi adiado, o evento foi cancelado devido a esta situação, vamos reconsiderar quando é que o fazemos. A resposta é sempre, por agora não queremos falar mais convosco. É normal, mas mantemos estamos a receber alguns pedidos para o fim do ano, para depois do verão, umas coisas em agosto e para depois. Mas nesta altura realmente o espírito face a toda esta fantasma da recessão mundial, não é? O espírito das empresas é todo... Não podemos pensar e planear isto agora com pés e cabeça, mas em alguns casos, poucos, isso está a acontecer, mas em geral ninguém quer falar dos eventos nesta fase. Bruno, poder-se-á dizer, é legítimo dizer que o medo
vai ser o principal obstáculo para a retoma, depois de tudo isto passar? Eu tenho uma opinião muito, muito pessoal e muito positiva em relação a tudo isto. Acho que se exagera de uma maneira extrema e as pessoas estão, na minha opinião, estão constantemente a ver televisão e a ver notícias e começam a ficar quase que deprimidas e obcecadas com o tema. Na minha opinião, acho que as pessoas vão ficar infectadas à volta do mundo como teriam que ser infectadas, em vez de ser a um ritmo é a outro. Existe uma grande paranoia à volta disto. Mas o tema daqui por 6 meses pode ser outro completamente diferente. Vão passar a falar da economia e da recessão e disto e aquilo e não se vai falar tanto deste tema. Eu estou bastante confiante que os eventos vão voltar, que o turismo vai voltar. É óbvio que na Europa vão sentir um impacto muito grande. Nós aqui já estávamos habituados a ler num elevador, o teclado é desinfetado cada 2 horas, a medirem-nos a temperatura num aeroporto, toda a gente que chega, etc, etc. Já a preencher um formulário de onde é que veio, onde é que não veio. Sempre que há estas epidemias que acontecem muito aqui na Ásia e na China, nós já estamos habituados a isso e é relativamente normal. De vez em quando vê-se pessoas com máscaras. Isso será uma realidade nova para a Europa, sem dúvida. Mas a vida continua, não tenho dúvidas disso. E, enfim, para ajudar a depois ultrapassar esta fase e entrar claramente num período de retoma, sentem que a região está disposta, interessada em investir em promoção, procurando também mobilizar atenções positivas para Macau? Eu espero que sim, realmente, como representante da associação, da pequena associação aqui de Mais, é isso que estamos a pedir ao governo e era isso que eles deveriam estar a fazer. Tenho estado bastante calados, não sei. No fundo, o que temos que preparar é uma campanha e assim que o mercado abrir, não é? Temos que fazer uma campanha que eu o fizer mais cedo e que eu o fizer da melhor forma, mais resultados terá. E nesse aspecto, Macau tem um registro de controlo da pandemia ou da epidemia bastante bem sucedido. Portanto, praticamente não temos casos nenhuns aqui, ninguém morreu. Portanto, temos 40 casos ao longo destes 2 meses e pico já aqui. E portanto, temos realmente um registro bastante positivo e penso que isso também será importante para quem queira visitar a cidade. E, enfim, indo especificamente ao caso da MIS, da associação que criaram para este setor mais, enfim, qual é a ação, qual é o papel que está a ter ao longo deste processo? É fácil abordar os poderes políticos? É difícil esse acesso? Como é que funciona aí? Diria que talvez estamos relativamente parados. Isto está tudo muito... Como já repeti, não é? Enquanto passamos uma fase em que estávamos bastante otimistas que isto ia passar em poucos meses, agora estamos numa fase que é a segunda ressaca, não é? Quando pensávamos que já estávamos a sair deste pesadelo, vem a segunda vaga da Europa e agora nos Estados Unidos. Portanto, ainda está tudo extremamente assustado, está tudo a olhar para si e como resolver os seus problemas. O governo também teve uma abordagem no início de falar com a indústria, com as associações, etc., que entretanto mudou, porque também as circunstâncias estão a mudar continuamente, o que provoca uma certa... o que é que nós vamos dizer, não é? O que é que nós vamos comunicar aos nossos clientes, o que é que nós vamos pedir ao governo, está tudo em movimento. Isto é como um tremor de terra que ainda está a acontecer, não é? É um bocado a sensação que temos todos nós aqui neste momento. Muito bem. Temos aqui uma outra pergunta do Nuno Sardinha, que refere que, além dos eventos, o enoturismo é um dos vossos produtos. E ele pergunta como é que se perspectiva o futuro neste segmento em concreto, do enoturismo. Eu acho que conheço o Nuno Sardinha, é um Nuno Sardinha que eu conheço do Casino de Estoril, mas pode não ser esse. Bom, o enoturismo olá Nuno.
O enoturismo, não, realmente estou a falar de uma área que conheço relativamente pouco, mas eu penso que esses segmentos premium e as pessoas mais experientes a viajar e estes nichos de mercado, eu penso que são os que vão sofrer menos, porque isso são as pessoas mais conhecedoras, mais experientes, que, que para já têm poder de compra e também têm mais capacidade para ultrapassar estes medos e estes preconceitos sobre os vírus e as viagens e como é que vai ser o futuro. Eu estou um bocado confiante nesse sentido. E eu penso que é um segmento que em Portugal tem muito futuro e ainda está relativamente pouco explorado a nível internacional. Deveria-se fazer um trabalho mais profundo nesse setor. O que é que, enfim, não sei se este exercício é fácil, mas o que é que nós, que estamos aqui em Portugal, poderíamos aprender com Macau na gestão desta fase, deste processo todo? Eu penso que, assim, acho que as pessoas aqui em Macau estavam mais preparadas psicologicamente e devido à sua experiência e devido aos seus medos anteriores também, para reagirem de uma forma bastante cívica e séria perante esta situação. E sobretudo o governo deu um apoio, tomou posições muito fortes nesse sentido. Eu penso que no caso de Portugal agora, no fundo as pessoas têm que ter esta posição mais cívica e se protegerem a si e aos outros no seu dia a dia. Quanto ao resto, só o tempo dirá, acho eu. Não podemos trabalhar muito mais nestas circunstâncias. Temos que, no fundo, arrumar a casa, limpar as nossas ferramentas para quando o inverno acabar voltarmos ao trabalho. É mais isso que nós temos feito nestes 2 últimos meses e que é um trabalho que tem que ser muito, muito coordenado e porque uma parte da equipa está em casa, mesmo assim tem objetivos, tem que comunicar regularmente, portanto é um trabalho que também não é fácil, não é? Nem para quem está em casa, nem para quem está no escritório. Mas é mais este preparar para o fim do inverno, acho que é o mais importante que se pode fazer nesta fase. A nível do governo aí, bom, temos que nos preparar para a próxima pandemia, porque eu penso que vai acontecer mais ano, menos ano, e realmente Portugal e a Europa em geral não estavam minimamente preparados, nem levaram minimamente a sério que a epidemia podia chegar aí, não é? Certo. Eu estava agora aqui a ler o comentário de uma das pessoas que nos estão a acompanhar, o Cláudio Lopes, que fala aqui numa espécie de coma profundo em que se mergulhou e onde de facto é quase tabu falar em eventos. E sugere que a solução é mantermos fortes e focados. E de facto eu gostava enfim, estamos a terminar esta nossa conversa. Eu gostava de dizer que de facto do nosso lado também estamos disponíveis para contribuir para o debate, para a reflexão, para a partilha de experiências. Estamos todos a navegar território desconhecido de alguma forma. E, portanto, será mais fácil em conjunto encontrarmos respostas e soluções, não é? Também foi por isso que lançamos há pouco um hashtag que dizia Somos Todos Eventos, para partilhar também esta ideia de comunidade, não é? De pertença. Um setor que, apesar das dificuldades, tem estado disponível para, por exemplo, ajudar no terreno na luta contra a doença, que é de facto a preocupação primeira, primordial, não é? Em primeira medida é preciso responder a essa emergência de saúde, mas evidentemente que não podemos esquecer que estão aqui muitas empresas e sobretudo muita gente que trabalha neste setor dos eventos. E, portanto, é também, enfim, esse o nosso contributo, o nosso esforço para esta partilha. Eu gostava de agradecer uma vez mais ao Bruno Simões a disponibilidade para estar connosco aqui hoje, para partilhar estas ideias, estas experiências. Agradecer uma vez mais o resgate da Cláudia, que veio em meu auxílio quando eu perdi
a ligação. E agradecer também, evidentemente, uma vez mais à Serviço todo o apoio que nos tem dado nestas conversas e dizer que na próxima quinta-feira voltamos ao nosso horário habitual, digamos assim, que são as 16 horas. Hoje antecipamos por causa da Pois. diferença com Macau, para o Bruno não ter que estar a falar connosco à meia-noite. E dizia eu que na próxima quinta-feira voltamos a ter uma outra conversa aqui com 2 convidados desta vez, o Diogo Assis, peço desculpa, estava a pensar no irmão dele, da Vulcan, e a Angelina Castelo Branco da iMotion, e portanto são 2 agências e é com eles que vamos conversar na próxima quinta-feira às 16 horas. Fica eu convite para estarem connosco também nessa altura e até breve. Somos todos eventos. Obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado.